Olá, bom dia, graça e paz. Quando a vontade do Senhor, o conhecimento da vontade do Senhor não produz mudança, transformação na nossa vida. Certa feita eu estava aqui no templo, dois jovens chegaram e um dizia a respeito do outro: "Ô pastor, você não poderia dar uma Bíblia aqui para o meu amigo?" Eu disse: "Antes que eu te dê a Bíblia, coloque uma Bíblia na sua mão, eu preciso saber de você qual o propósito. Com que propósito você quer a Bíblia?" E comecei a lhe falar do amor de Deus, mostrei-lhe o plano de salvação, na perspectiva de que ele atentasse para aquilo que estava escrito. Citei vários textos da palavra, recomendando que tomasse atitude diante de Deus. Ainda que eu não tivesse uma Bíblia na igreja disponível para ele, com a atitude dele eu lhe daria a minha própria Bíblia, sem problema. E nesse diálogo eu acabei por concluir convidando a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Percebendo que ele estava compreendendo, resolvi convidá-lo a tomar uma atitude diante de Deus, a transformar a sua vida. Era um andarilho, desses que andam pelas estradas e vivem de favores dos outros. À medida que ele foi compreendendo que o desafio era aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ele se apressou em sair sem a Bíblia, sem permitir ao menos que eu pudesse orar com ele. Já dispensou a Bíblia, já dispensou até a oração. Muitos conhecem a vontade do Senhor e absorvem até esse conhecimento. Entretanto, esse conhecimento não lhes produz vida, não produz nada na vida deles. Há um caso específico que gostaria de deixar com você, porque talvez você se arrole no meio daqueles que sabem o que Deus tem para você, mas considera o desafio extremamente pesado. Diz: olha, não quero. Que compra essa briga contra a palavra de Deus, contra o querer de Deus, e porque almeja viver como se Deus não existisse, como se isso fosse te levar a colher algum fruto, porque os frutos que você colherá ignorando a Deus são os frutos da injustiça. Vale a pena? Jeremias, no capítulo 38, versos 14 e 15, diz o seguinte: então o rei Zedequias mandou trazer ao profeta Jeremias à sua presença a terceira entrada da casa do Senhor. Ele disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Assim Jeremias traz a palavra do Senhor a Zedequias, que era rei de Judá nos dias do cativeiro babilônico, antes de que todo Israel tivesse sido levado para a Babilônia. Grande parte já havia sido levado. Zedequias tinha sido colocado no lugar do rei Joaquim, que havia sido desterrado já para a Babilônia.
E Zedequias sinaliza, em virtude de falsos profetas, sinaliza que iria se rebelar contra o rei da Babilônia. Mas, depois de ouvir os falsos profetas, ele quer ouvir a Jeremias. E Jeremias traz uma palavra exatamente o oposto, que muito além de sensata, era a palavra de Deus. E ele sabia disso. E ele, considerando todo o histórico de Israel, de Judá naqueles dias, sabia que não prosperaria o seu projeto. Da força do exército babilônico, que chegou sem limites. Mas ele temeu ouvir a palavra do Senhor, conheceu sim a vontade do Senhor, ouviu, mas temeu. Mas ele temeu a Deus? Não, temeu os homens. Ele disse a Jeremias: olha, se eu quiser dar um passo nesse sentido, meus próprios servos me matarão. Não, Zedequias, não será assim. A palavra do Senhor para você é esta, segura e simples. Basta uma atitude sua para salvar sua vida, salvar a cidade, salvar sua família. Conhecimento do Senhor ele tinha suficiente para tomar uma atitude, mas ele resolveu seguir o seu próprio caminho, o caminho corrupto do coração, que é mau e o desígnio de todo o coração do homem. Ou seja, o conhecer da vontade de Deus e não praticar a vontade de Deus se torna mais pesado o jugo. Você que sabe a vontade de Deus para você. Você conhece os caminhos do Senhor e sabe o que Ele te propõe. A vida, entre a vida e a morte, a vida. Como diz o livro de Deuteronômio capítulo 30, escolha hoje a vida. Como disse Josué aos anciãos de Israel, dizendo: olha, escolhei hoje a quem servais, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa temos um compromisso com Deus. Serviremos ao Senhor, não importa o custo, o preço disso. Conhecer a vontade do Senhor e seguir os seus preceitos é o seu desafio para hoje. Você conhece? Você sabe o que Deus pode realizar na sua vida. Não tema ser mudado pelo Senhor. Não tema deixar-se conduzir pelo Senhor no dia a dia, porque Deus tem o melhor para aqueles que o buscam sempre. Entrega, pois, hoje o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia a sua vida a Ele. Como diz o Salmo 37, e Ele tudo fará, porque Deus trabalha por aqueles que temem e tremem a sua presença. Eu quero orar com você. Obrigado a Deus por mais este dia que nos preparaste. Por cada vida, Senhor, que mais este momento vem, ó Deus eterno, partilhar conosco, caminhando conosco no dia a dia, vivendo esse desafio constante de caminhar na Tua presença e viver como o Senhor quer. Aplica os nossos corações à obediência, dispensa, Senhor, a todos nós o Teu favor. Visita, Senhor amado, nós clamamos, os enfermos, os aflitos, quantos por Ti clamam, para que alcancem todos o Teu favor. Fica sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.
Querido, se é relevante para você, compartilhe esse nosso momento com outros. Faça conhecido esse nosso instante tão precioso que nos é, para a glória de Deus. Deus abençoe você. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.